Vamos avaliar aqui agora a probabilidade. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai vir avaliando a probabilidade dessas coisas acontecerem e depois a gente vai avaliar a severidade caso elas aconteçam. Então, quando a gente fala de probabilidade, a gente tem 5 níveis, onde o nível 5 é frequente, ou seja, vamos pensar nesse exemplo, colisão do drone com a palmeira. Qual que é a probabilidade disso? É frequente? O que seria frequente? É provável que ocorra muitas vezes ou historicamente tem ocorrido frequentemente. Nível 4, ocasional. É provável que ocorra algumas vezes ou historicamente tem ocorrido com pouca frequência. Nível 3, remoto. É improvável, mas é possível que venha a ocorrer ou ocorre raramente. Nível 2, improvável. É bastante improvável que ocorra e não se tem notícia que tenha alguma vez ocorrido. E nível 1, muito improvável. É quase impossível que o evento ocorra. Lembrando que aqui não tem certo e errado. Como você, piloto, vai ser o responsável pela operação, é você que vai fazer a avaliação. Então vamos pegar esse exemplo. Colisão do drone com a palmeira. Qual desses níveis você acha que faz mais sentido? Vocês dois, fiquem à vontade. Nível 5, frequente. 4, ocasional. 3, remoto. É provável que ocorra algumas vezes ou historicamente tem ocorrido com pouca frequência. 3, remoto. É improvável, mas é possível que venha a ocorrer ou ocorre raramente. Beleza, não tem certo e errado. Vamos fazer um com 4. Aumenta só um nível de segurança. E outro com 3. Beleza. Nesse mesmo cenário, probabilidade. Queda do drone sobre pessoas na areia. E de 4 também. 4 também. Alguns eventos de Belo Horizonte tá caindo na cabeça do povo. Tem uns caras que abusam demais, né? Eu tô com 4. Queda sobre embarcação. 1. 1 também. Colisão com parapente ou asa delta. entre 2 ou 3. 3. Vamos pegar o pior cenário. Vocês dois, 3? O resultado pode ser bem pior, então... Sim. É sempre o pior cenário. Colisão com helicóptero e ultraleve. Qual que é a probabilidade disso acontecer? 3 também. Maravilha. Uma vez que a gente avaliou a probabilidade deles acontecerem, agora a gente vai avaliar a severidade caso de fato eles aconteçam. Severidade significa o grau da consequência de um evento como decorrência de um perigo existente ou de uma situação insegura, tomando como referência a pior condição possível. Então a gente tem aqui mais 5 níveis, onde o nível A é catastrófico, ou seja, se acontecer esse esquema aqui, vai ocorrer morte de múltiplas pessoas. Nível B, crítico, morte de pessoas, lesões gravíssimas capazes de deixar sequelas significativas ou incapacitantes, tais como cegueira, paralisia, amputações, etc. Nível C, significativo, lesões sérias a pessoas, mas não incapacitantes nem com sequelas significativas. Nível D, pequeno, incidentes menores, danos a objetos, animais ou vegetação no solo, lesões leves. Ou nível E, insignificante, somente danos ao equipamento. Então, pensando na severidade agora, se esse drone colidir com a palmeira, qual que é o nível de severidade que vocês... Nível E, insignificante. Vocês dois? Queda do drone sobre pessoas na areia. Nível C é significativo. Queda sobre embarcação. É. E você, Felipe? Também? Colisão com parapente ou asa delta? Morte de múltiplas pessoas. Você? Então, eu não tenho muita experiência, né? Mas se divulga, sei voar, né? Sim. Sim. Colisão com helicóptero e ultraleve. Ah, também. Você também, Felipe? Eu nem sei se chega a derrubar, mas o ultraleve derruba. Depende muito. Às vezes o drone vai cair, só regaçou um pouquinho a fuselagem.
mas dependendo, pô, ultraleve, pode quebrar uma hélice do monomotor. Então, sim, pode variar. Um avião de grande porte, não. Mas vai dar o que a gente chama de ingest no motor. Vai dar uma explosão no motor, daquela travada, vai aparecer no cockpit, o cara vai desligar o combustível para o motor e ele vai continuar voando. Se for no momento de pouso ou decolagem, que é quando a aeronave vai estar mais baixa, de fato, aí o risco é enorme de derrubar. É onde que eu moro ali e tem um aeroporto que eu fiz pertinho, né? Uhum. Os aviões passam lá perto da minha, passa baixinho, já como é que fala? Com as rodinhas lá. Com os trem de pouso baixo. Já baixo já. Não sei se nessa questão Nesse ponto, tanto no drone quanto na aviação, os momentos mais críticos são o pouso e decolagem. Então, realmente é um risco. E considerando que a gente tem que pegar o caso mais crítico, tá certinho. Aí agora, gente, que a gente avaliou a probabilidade e a severidade, a gente vai chegar nessa tabelinha aqui, ó. Então, vamos pegar o primeiro caso aqui, por exemplo. A colisão do drone com palmeira. A gente achou aqui um 4E. Então, vamos pegar, imagina escrito aqui em cima, colisão do drone com palmeira e a tabelinha para ele. 4E. 4 e E. Combinação de ocasional com insignificante. Tem uma alta probabilidade, mas se acontecer, é insignificante. Chegamos num 4E amarelinho aqui, né? O que significa um amarelinho? Baixo risco. A operação pode ocorrer e controles preventivos para mitigação do risco e aprovação para o nível hierárquico imediatamente superior, ou seja, chefia imediata, são opcionais. O que isso quer dizer? Pô, o risco é baixo, eu posso ou não solicitar uma autorização. Oi? Não, esse é o documento que eu vou mandar para vocês. Esse é o documento integral da ANAC. É mais importante a gente entender do que necessariamente ter o documento. Mas aqui, isso aqui eu vou passar para vocês também. É a instrução suplementar. Nesse ponto aqui, o que a gente percebeu? A operação tem baixo risco, ela pode ocorrer e é opcional eu estabelecer algum procedimento para prevenir o risco ou solicitar uma aprovação do meu nível hierárquico superior. Pensando numa empresa, por exemplo. Aqui é um exemplo, tá? Então, beleza, estou numa operação de baixo risco. No 3E, vamos ver o que daria. Remoto com E também, mesma coisa. Estou no mesmo nível. Por mais que a gente tenha mudado a probabilidade, como é tão insignificante, eles ainda continuaram no mesmo nível de classificação. 4C, queda do drone sobre pessoas na areia. Os dois votaram igualzinho. Já mudou, tá vendo? A probabilidade é ocasional e a severidade é significativa. Uma operação nível azulzinho aqui, 4C, vamos ver o que é. Risco moderado. A operação pode ocorrer com controles preventivos para mitigação do risco e que devem estar em vigor. As operações neste nível de risco deveriam ser aprovadas por nível hierárquico imediatamente superior, chefia imediata. Então vamos lá, vamos entender o que isso quer dizer. Se é um risco moderado, ela pode ocorrer com controles preventivos para mitigar o risco. A gente está falando queda do drone sobre pessoas na areia. O que seria uma medida mitigadora para isso? O voar na parte da areia onde não tenha pessoas. Vamos pegar um mundo ideal aqui. Eu conseguisse isolar a área onde meu drone vai estar. Tá? São medidas que eu estou implementando para mitigar aquele risco. Voar somente quando não tiver pessoas na areia ou num local mais remoto. Então, todas medidas. Por quê? Isso aqui eu tenho que fazer antes de voar, gente. Se eu decolo o drone em cima das pessoas sem pensar que ele pode cair e ele cai, já era. Agora, opa, é mesmo, cara, eu não tinha pensado que o drone pode cair em cima do pessoal na praia. Você já toma uma decisão antes. Qual que pode ser? Cara, vou tentar isolar. Se for um show, se for um evento, vou tentar isolar. Se for uma praia que tem uma parte mais tranquila, eu vou para essa parte que tem menos pessoas. Vou manter o distanciamento dos 30 metros. Essa pode ser uma metodologia, por exemplo. Cara, tem gente na praia, mas eu estou garantindo que eu estou voando sempre a 30 metros dessa turma aí. Estou tranquilo. Mas você já aumentou o seu alerta antes de executar o voo. Beleza?
Queda sobre embarcação. 1 é muito improvável e o risco é insignificante, ó, verdinho. Verdinho significa para a gente risco muito baixo. A operação é aceitável como concebida e nenhum controle preventivo para mitigar o risco e aprovação é requerida para que ela ocorra. É tão baixo, cara, que segue o baile. Colisão com parapente e asa delta, 3A. 3A, marronzinho. Alto risco. A operação não deveria ocorrer. E caso esteja ocorrendo, deveria cessar imediatamente enquanto persistir a condição ou até que medidas mitigadoras suficientes reduzam o risco para um nível aceitável por quem? Pelo operador. Caso ainda se decida prosseguir com a operação, controles preventivos para mitigar a ação do risco devem ser estabelecidos, devem estar em vigor e a aprovação da hierarquia de gestão da empresa, gerente ou diretor, deve ser requerida. Aqui ele é muito focado nesse ambiente profissional, mas a gente tem que fazer para a gente entender o risco. Cara, colisão com parapente e asa delta. Alto risco. Não deveria ocorrer. Você já fica sabendo, opa, se eu identifiquei esse risco, o ideal é que eu não faça o voo. Caso esteja ocorrendo, eu devo interromper imediatamente. Enquanto persistir a condição. O que pode ser a condição? O horário que a turma costuma fazer o voo, fazer a descida. Tem um intervalo que eles não fazem, é um momento que eu posso voar. Entendeu? É para chamar a atenção nossa. Opa, cara, aqui tem esse risco, deixa eu mitigar ele. Deixa eu comunicar, deixa eu tomar uma decisão. Beleza? Ou sempre voar mais baixo, por exemplo. Que está sempre no seu campo de visão, que algo aconteça, você consegue baixar o drone rápido. Cara, para minha foto aqui, eu voar na altura da palmeira mais alta é suficiente. Eu sei que na palmeira mais alta o cara não vai passar colando. São formas de aumentar a nossa consciência situacional e eu já tomar uma decisão antes que alguma merda aconteça. A verdade é essa. Por fim, 3A vai ser a mesma situação. Se a gente chegasse numa situação aqui vermelhinha, por exemplo, ó, 5A, 5B, 4A, seria uma operação de risco extremo. A operação não deve ocorrer. Caso esteja ocorrendo, deve cessar imediatamente, enquanto persistir a condição ou até que medidas mitigadoras suficientes reduzam o risco para o nível aceitável pelo operador. Caso ainda se decida prosseguir com a operação, controles preventivos para mitigar o risco devem ser estabelecidos, devem estar em vigor e a aprovação da hierarquia mais alta da empresa, ou seja, o presidente, deve ser requerida. Imagina, por exemplo, dentro de uma vale, o pessoal faz mapeamento aerotopográfico com drone. O cara está lá fazendo mapeamento e dentro da mina, eventualmente, pode ter ele ponto, né? Que chega a diretoria, aquele trem todo. Imagina a seguinte situação, você vai fazer um mapeamento topográfico no mesma faixa de horário que a aeronave costuma pousar ou decolar ali daquele heliponto. O risco é altíssimo. A probabilidade de colisão é alta, porque eu estou voando no mesmo local e na mesma faixa de horário, e caso aconteça, é catastrófico ou crítico, é momento de pouso ou decolagem. Chegaria numa situação de risco extremo. Se eu fizer essa análise antes, eu vou chegar à conclusão que eu precisaria ter, se ainda assim eu quiser fazer esse voo, a aprovação do presidente da empresa. Aí eu te pergunto, qual que é a chance de um presidente da Vale envolver num nível operacional desse e, mais do que isso, aprovar uma operação dessa? Nenhuma, né? Então a gente chega à conclusão que o quê? Cara, eu fiz uma análise que aumentou meu alerta e eu evitei de fazer uma merda. Pronto, é isso. Tranquila a ideia? Isso aqui eu vou mandar tanto o documento para vocês, quanto o modelinho para vocês executarem. Fica bem mais prático do que ficar, pô, tal. Fechou? Então, pessoal, documentação que a gente precisa ter é certidão de cadastro, manual do drone e avaliação de risco, pensando no cenário que a gente viu até agora.